3 diátras e colonos de Marte retornam ao sistema solar. Pois é. E é claro que existe uma associação. Atualização do JP número 50. Acho que eu tenho todas as atualizações do JP arquivadas aqui no meu computador. De pelo menos 5 anos para cá. O tema do retorno dos marcianos foi um ponto central da atualização do número 50 de JP, após ele ser desmascarado. Desmascarado, sim, mostrar sua verdadeira face. Esse termo aqui em inglês fica bom, né? Mas em português não soa muito bem. Em 20 de setembro. Em 20 de setembro, o JP mostrou a sua verdadeira face, que por sinal lembra bastante esse que vos fala. Parece meu irmão mais novo. Eu tenho que confessar aqui para vocês. Tá aqui o JP, né? Maravilha. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tudo ok. Pois bem, vamos dar continuidade. O tema do retorno dos marcianos foi um ponto central na atualização número 50 de JP, após ele ter sido mostrado sua verdadeira identidade. Essa discussão é baseada em informações que JP recebeu de um ser extraterrestre nórdico. Então o JP foi levado, por isso que é importante ter memória aqui, porque tem que linkar as informações. Tá? Quem tem memória curta tem dificuldade grande para interpretar essas informações. Então o JP foi levado por um nórdico, uma nave espacial, e esse nórdico tinha uma espécie de cronovisor, onde ele pôde ver o futuro, a origem, futuro e o passado, na verdade. E a origem do planeta Terra, a origem de Marte, e que grande parte dos marcianos se refugiaram na Terra, depois de um grande cataclismo, que foi inclusive comprovado por agente da CIA. E eu vou trazer todas essas evidências para vocês. Um visualizador remoto, na década de 80. Pois bem. Sem falar que, por exemplo, o Dr. John Brandenburg também sustenta esta mesma visão. Inclusive, ele fez um vídeo, uma palestra, ele faz palestra, ele produziu documentário sustentando essa tese. O tema do retorno, Marcelo, foi um ponto central da atualização número 50. Isso aqui já falei. Essa discussão é baseada em informações que o JP recebeu no extraterrestre nórdico, também já foi dito. Próximos passos. Quando o JP mostrou a sua verdadeira face, né, o seu rosto, melhor dizendo, né, o seu rosto, porque ele usava até então, tinha que usar máscara, é considerado apenas o primeiro passo em um processo. JP confirmou que a revelação do nome completo, ou seja, do seu nome completo, e a liberação de documentos, ou seja, todos os documentos que comprovam que ele de fato é um militar, estão em andamento. No entanto, ele indicou que precisa ser realmente cuidadoso, devido ao grande número de pessoas o contatando. Pois bem. O contexto da revelação original. Parece que o vídeo do JP mostrando o seu rosto teve mais de 200 mil views, né, nos Estados Unidos. Teve um grande alcance. O contexto da evacuação original. Em fevereiro de 2025, o JP teve um encontro com o nórdico que facilitou uma recordação total em uma experiência que ele teve dentro de uma nave nórdica que ele havia fotografado. Durante essa experiência, o JP viu a evacuação de Marte. Então, Marte foi evacuado. Parte da população, 40 naves, que saíram dali, quando Marte estava entrando no grande cataclismo. Isso aconteceu, meus amigos, há muito tempo, tá? Isso foi quase 1 milhão de anos atrás. Alguns falam 1 milhão de anos atrás, 500, no mínimo 500 mil anos atrás. E parte da população foi para as profundezas do espaço. Então, teve um processo de evacuação. Marte estava no processo de autodestruição, né? Um grande cataclismo. E eles se refugiaram, parte na Terra, ok? E parte foi procurar abrigo nos confins do espaço, fora do sistema solar. Muito bem, tenha isso em mente. Anota aí, porque é importante na compreensão deste estudo. O Novo Nórdico que havia fotografado durante a experiência, o JP viu a evacuação de Marte. Ele viu 40 grandes naves saindo de Marte, se dirigindo para a localização da Terra, procurando abrigo. Ele estava contando as naves em grupo de 10. Essas imagens foram mostradas na parede da nave, numa espécie de tela holográfica ou cronovisor. Então, quando o JP estava nessa nave do norte, falou: vamos dar um passeio, meu filho, vou mostrar para você a origem de Marte e a sua conexão com a Terra.
Então, a vida em Marte e a vida na Terra estão atreladas. Então, quando Marte colapsou, quando Marte começou a entrar num processo num grande cataclisma, parte dos sobreviventes se exilaram na Terra, fugiram em 40 naves, se abrigaram, né, para se abrigar aqui na Terra, e outro grupo foi para o confim do espaço. Esse grupo que foi se refugiar no confins do espaço voltou, junto com 3 Atlas. E nós, humanos, somos os seus primos. Ou seja, somos uma raça que tem uma relação direta com os marcianos. E eles estão voltando. Literalmente. Voltando. Junto com 3 Atlas. Pois é. Essa imagem foi mostrada na parede da nave numa espécie de tela holográfica ou cronovisor. E está aqui para vocês, aconteceu no dia 24 de 5 de 2018. Ok? Está até com a foto da nave que o JP fotografou, do Nórdico, está aqui para vocês. Tá? Muito bem. Alguém vai chegar para mim e falar: ah, mas por que o JP não me trouxe uma foto do interior da nave? Porque câmera fotográfica celular não funciona dentro de nave extraterrestre. Ponto. Aliás, nem perto. Se uma nave extraterrestre ficar muito próxima, ela emite interferência eletromagnética. E nenhuma máquina de celular funciona. Por isso que para você fotografar uma nave é a certa distância. A não ser que seja interdimensional. Mas não é o caso dos nórdicos. Os nórdicos aqui, nesse caso, esse nórdico em específico, este nórdico, não é interdimensional. Por isso tem que saber separar as coisas. Por isso conhecimento de base é importante para interpretar uma informação. Senão você vai confundir tudo, faz maior confusão. Isso é muito sério. Por isso que eu vou ter que fazer um curso, muito em breve, com aula de base. Porque se você souber discernir as coisas, ninguém te engana mais. Pois bem. Então isso é provado com inúmeras, múltiplas testemunhas. Na história, quando você está muito próximo de uma nave extraterrestre, você não consegue fotografar essa nave. Seu celular simplesmente não funciona. A câmera fotográfica não funciona. Agora, quando ela está a certa distância, a interferência eletromagnética diminui, obviamente, aí você consegue registrar a fotografia. Ok? Pois bem. Vamos dar continuidade. A chegada dos marcianos retornados. No novo encontro ocorrido na noite de 24 de setembro, o Nórdico informou ao JP que os marcianos retornaram ao nosso sistema solar. Primeiro, diferente do grupo anterior, é importante notar que este é um grupo diferente de marcianos daquele que evacuou, ou seja, que procuraram abrigo para a Terra, para estabelecer colônias aqui no nosso planeta, na superfície e no mar. Então, quando os marcianos se refugiaram na Terra, parte deles ficou na superfície, se mixigenaram com o ser humano, que surgiu lá anos lá para frente, ok? Que deu origem à nossa espécie, e parte foi viver debaixo dos oceanos. Pois é. Esse grupo partiu inteiramente do sistema solar. Que interessante. E outro grupo foi procurar abrigo nos confins do espaço, fora do sistema solar. Então, o grupo que veio para a Terra, repetindo, parte ficou na superfície, que deu origem à nossa civilização, e parte ficou o quê? No mar. Por isso que existem essas bases subaquáticas que foram denunciadas, inclusive, pelo Eric Burson. Falou, citou. Tem até um almirante, o Gallant, também falou dessas bases. Então, o JP esteve pessoalmente numa dessas bases. Tem muitas evidências. O próprio Nick Pope, membro da inteligência britânica, MI6, confirma também. O Richard Sauder, que escreveu livros, inclusive trouxe documentos vazados falando dessas bases subaquáticas. Então, assim, vasta documentação. Este grupo partiu inteiramente do sistema solar. 2. Parentesco genético. Os marcianos que estão retornando estão geneticamente relacionados a nós. Então, existe essa proximidade genética. Claro, mesmo porque tem a mesma origem. Não poderia ser diferente. São o quê? Os nossos primos espaciais. E eles estão voltando. Aliás, já estão aqui. Não é à toa que o 3 Atlas está indo diretamente bem próximo de Marte. Porque o objetivo deles é terraformar Marte. Voltar para o seu planeta de origem.
E para a Terra também, claro, porque nós somos os seus primos. Eles têm interesse na Terra. Tecnologia e aparência. Eles são descritos como seres com tecnologia realmente avançada. Muito avançada mesmo. Civilização tipo, acho que eles são uma civilização tipo 2. Arrisco, me atrevo a dizer. E além de dominar e controlar a energia do seu próprio planeta, também conseguem controlar a energia da sua própria estrela. De uma estrela inteira. Como uma esfera de Diesel. Que foi teorizada por um cientista que tinha o sobrenome Diesel na década de 60. Eles são mais altos que os nórdicos. Isso faz sentido, porque os seres que vivem nas Bahamas, que o JP teve, no Triângulo das Bermudas, são 3 cidades que são conectadas através de túneis, que usam pirâmides como fonte, como forma de abastecer as cidades, como se fossem usinas de energia, essas pirâmides. Eles têm aproximadamente entre quase 3 metros de altura. 3 metros de altura. Inclusive, quando o JP esteve lá, ele disse que os móveis são bem grandes, que são adaptados para eles. Pois bem. O JP sentou na cadeira, parecia que ele estava uma criança de 5 anos sentando numa cadeira de adulto. A frota do retorno. Acredita-se que os marcianos retornaram em massa para cá. E querem seu planeta de volta. Marte. E a Terra também. Por quê? Mas só que eles não são conquistadores. Vamos entender o seguinte. O que eles estão vendo aqui é a verdadeira palhaçada da cabal, desses governos opressores, dessa mentira, nós somos enganados. As pessoas feitas de idiotas o tempo todo, essa verdadeira enganação, essa Matrix, e eles não querem mais isso. A gente pensa assim, puxa, nossos primos tecnológicos vivem como seres primitivos, não sabem os poderes da consciência, não tem conhecimento do universo, vive numa verdadeira, sei lá, num mundo de Nárnia, né? Isso precisa acabar. Não é possível um negócio desse. O nórdico explicou a JP que muitos chamam de asteroides ou cometas, não são necessariamente asteroides e cometas. Aí, seus cientistas, eles falam que é cometa, asteroide, mas não é nada disso não, viu? Mas sim naves massivas. Meus amigos, o 3i Atlas é assim. O próprio Avi Loeb fez um artigo, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas ele praticamente ficou tirando o sarro dos outros cientistas. Parece nave, mas não é nave. Quer dizer, é cometa. Não tem nada a ver com cometa, mas maioria de votos é cometa. Não se enquadra em nada no que nós sabemos e conhecemos como o cometa deveria se comportar. Mas, no entanto, é cometa. Ele praticamente tirou sarro dos demais cientistas. Mas ele está certo. Porque não tem como. 3i Atlas é realmente uma anomalia. Não tem como ser um cometa. Mas sim naves massivas vindo de fora do sistema solar para relocalizar. Essas pessoas estão voltando de diferentes sistemas estelares para Marte. Uau! Então, provavelmente, eles procuraram refúgio em vários locais do espaço profundo. Estão voltando todos em massa. Interessante que todos prosperaram, né? Menos aqui na Terra. Porque nós somos uma colônia deles também, de certa forma. Porque eles vieram para cá quando o planeta deles estava colapsando. Aqui não. Foi dominado pelos escuros e seres negativos. Isso tem que acabar. Nota. O objetivo interestelar 3i Atlas passará perto de Marte exatamente no dia 3 de outubro de 2025. Que coisa. Tá bem pertinho, semana que vem. Olha, deixa eu ver aqui no calendário. Semana que vem, aqui, vai dar quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira, semana que vem. Doutor John Brandenburg, PhD. Não é qualquer um que tá falando, não. Porque existem cientistas sérios também, como o Avi Loeb, John Brandenburg. Em 7 dias, o 3i Atlas sobrevoará Marte. Esse post foi de ontem. Aqui você pode ver minha teoria sobre o que aconteceu em Marte, em um documento de divulgação. Inclusive, o Dr. John Brandenburg, ele tem uma tese muito bem fundamentada, que, na verdade, ele fala, acho que 1 milhão de anos
Ali, questão de data, existem algumas divergências, mas o ponto que importa é que existe uma concordância, um consenso que, na verdade, o planeta vermelho um dia foi um planeta azul análogo à Terra, e que colapsou e se tornou vermelho. E eles procuraram abrigo aqui na Terra, refúgio na Terra. John Brandenburg: parece possível que chegada iminente do 13 Atlas perto de Marte esteja criando um alvoroço dentro do governo dos Estados Unidos. Este alvoroço é aparentemente militar e motivou uma reunião massiva de oficiais militares sêniores pelo secretário de guerra. Coincidentemente, como que não é coincidência? O Pete Hegseth, do Pentágono, ele mesmo chamou uma reunião de emergência, ninguém sabe o que é. Volto de muito mistério. Muitas pessoas e o próprio John Brandenburg estão sugerindo que, na verdade, essa reunião de emergência foi para falar sobre o 13 Atlas e a chegada dos nossos primos, recém-chegada dos nossos primos, porque eles vão falar com os governos. Já mandaram mensagem. Então, vão se encontrar com a delegação dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Fato. Pois bem. E querem esclarecimentos. Como vocês estão deixando esse grupo aí transnacional? Vamos acabar com eles agora. Jorge Soros, não tem condição. Lulu, não dá, né? Globalista, não tem condição. Escravizando a humanidade. Suprimindo as tecnologias. Vamos tomar providência, vamos agilizar as coisas. Lembrando que esses nórdicos vão assumir as arcas. Por hora são os nórdicos, mas esses marcianos recém-chegados é que vão assumir as arcas. Eles têm tecnologia superior aos nórdicos. E quem está falando isso é o próprio JP. Nota: novos seres recém-chegados irão negociar com os governos. Vão negociar com os governos. Pois somos seus primos, além de ajudar na ativação das arcas junto aos nórdicos. E como vocês acham que eles vão negociar? Olha, esse mundo aqui é uma palhaçada. E energia livre? Como esse negócio de combustível fácil? Isso é um absurdo. Não dá. Não dá. Uma pessoa na miséria. Pessoa sendo perseguida politicamente, isso não é inaceitável. E só porque ela pensa diferente, isso é inaceitável. Não pode. Não dá para admitir um negócio desse. Olha, existe uma convergência, e quando tem convergência eu fico maravilhado. Porque eu já venho falando isso há muito tempo. É a dama, são os seres interdimensionais, e agora são os marcianos com o mesmo discurso. Marcianos entre aspas, né? Porque eles já, na verdade, já estão centenas de milhares de anos que residem em outros planetas, fora do sistema solar, mas tem origem em Marte. Assim como nós também. Né? Pensando assim, nós somos marcianos também, né, gente? Se você for levar esse conceito até a risca, ao pé da letra, nesse sentido, até nós somos marcianos. Pois bem, vamos continuar. E tá aqui, nota: novos seres recém-chegados estão exigindo medidas imediatas para acelerar a destruição dos sites negros. Talvez por isso que o amigo do Jorge Sorinhos foi indiciado, né, gente? Por isso que o Jorge Soros está sendo indiciado. Talvez, penso eu. Por isso que o Loirão está com pressa, lei magnífica, pressão, né? Vai encontrar com o Lulu agora também, talvez, estão cogitando por aí. É isso aí. E tá aqui, fonte para vocês. Esta ordena que centenas de comandantes militares vão à Virgínia para uma reunião sem precedentes. Por que será que teve essa reunião militar agora, às pressas? Segundo o Dr. John Brandenburg, é por causa do 13 Atlas e os marcianos que estão voltando aí, mano. John Brandenburg, doutor, PhD. Há muita especulação sobre o motivo pelo qual e o JP também. Há muita especulação sobre o motivo pelo qual o secretário de guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, convocou todos os oficiais generais dos Estados Unidos para a base quântico. Mas não é quântico aqui de quântico, né, gente? É o nome do local. O SMC na Virgínia. A maioria foca na reformulação do Departamento de Defesa do Departamento. É claro, também faz parte. Porque os chapéus pretos infiltrados têm que ser demitidos.
Então, isso aqui também é verdade. E na redução do número total de generais, almirantes de 4 estrelas. Ou seja, os traidores serão cortados. E tá aqui, meus amigos, post do Dr. Sala. Qualquer oficiais que se recusarem a cumprir o teste de lealdade, etc., serão demitidos. Teste de lealdades. Vários generais estão sendo demitidos agora. Isso não é brincadeira. Está aqui. Pete Hess convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para Quântico, Virgínia. Fato. E submetidos a tribunais militares. É um momento emocionante, meus amigos, que estamos vivendo. Pois o exército dos Estados Unidos está prestes a ser genuinamente purgado. E a ADS perde seus ativos militares restantes. Acabou. Estamos vivendo o processo, os momentos finais. Isso tornará possível a divulgação genuína de informações e projetos relacionados ao quê? Aos extraterrestres e tecnologia suprimida. Nesses projetos secretos. De engenharia reversa. Pete Hess convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para... Tá aqui. Fonte. Então eu peço encarecidamente para vocês tenham uma missão, compartilhar esse vídeo. Para que eu possa fazer isso mais vezes. Tá bom, meus amigos? Gratidão. Ainda mais depois que a gente recebeu esse golpe do canal. Por que vocês acham que hackearam meu canal? Eles não querem que as pessoas recebam essa informação. E para reverter esse jogo, você é fundamental. Fundamental. O secretário de Defesa, Pete Hess, ordenou que centenas dos principais oficiais militares do país se reunissem em base no Corpo de Fuzileiros Navais, na Virgínia, na próxima semana para uma reunião não programada. Uma medida incomum que levantou questões dentro do Pentágono. O encontro marcado para terça-feira em Quântico reunirá generais e almirantes de uma estrela ou superior, além de conselheiros sêniores, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com assuntos que falaram à Associated Press. A diretiva não incluiu o motivo da reunião. Não deram nenhuma justificativa do motivo da reunião. As pessoas que descreveram a ação como extraordinária não estavam autorizadas a falar publicamente e pediram anonimato. Então, vários generais que trabalham para os sites negros vão ser todos cortados. Coronéis e todos os militares. Pois é. Observador remoto da CIA, Joe McMonaghy, mostra a Jesse Michels evidência de civilização alienígena em Marte a partir de fotos do laboratório de propulsão a jato. Ossos em Marte, edifícios, 3 linhas retas, não natural, 40 milhas de comprimento, 4 cavernas subterrâneas com fios, 5 dispositivos retangular e 3 pés com botões. Então, esse Joe McMonaghy foi um visualizador remoto numa equipe de mais de 30 visualizadores remotos que foram encomendados pela agência de 3 letras para saber a origem de Marte. Ele confirmou, olha, teve um grande cataclismo, tá? E eles vieram para a Terra. Confirmando JP. Confirmando Dr. John Brandenburg. Só que não é teoria constipatória, não. Tá? Estou mostrando evidências. E está aqui. A agência de letra publica as coisas mais loucas em seu site. Ah, sim, nós tínhamos visualizadores remotos profissionais. Sim, pedimos a eles para visitar Marte há 1 milhão de anos. E o que eles viram? Pirâmides, obeliscos e uma raça anciã moribunda. Procurando um novo lar. Repetindo, procurando um novo lar. Confirmando JP. E tá aqui. Militar da reserva, que se diz ex-agente da CIA, declara ter visto ossos que provam vida em Marte. E ele mostrou várias estruturas, mostrando que, de fato, existiu uma civilização próspera em Marte, em tempos imemoráveis. E aqui, tem documento. Você quer mais evidência? A gente vai ficar aqui, a gente pode ficar a noite inteira mostrando evidências. Quem sabe a pessoa começa a ver a verdade. Documento da CIA confirma que existiu vida em Marte e que foi uma população de pessoas muito grandes. Por isso que os habitantes que vivem nos oceanos são tão grandes. Compreenderam agora? Os participantes foram expostos a sons com batidas bineurais, áudio hemiciclone. Interessante que esse batidas bineurais é o mesmo que é usado no protocolo C5. Você vê como o protocolo C5 é científico. O sujeito do experimento foi transportado para o planeta durante o ano especificado, retratado com visão oblíqua de uma pirâmide. Pois é.
Aqui, Dr. Sala, experiência classificada assim afirma que a vida existiu em Marte e que eles construíram pirâmides. Por isso que eles trouxeram. As pirâmides foram construídas na Terra. Por isso que tem obeliscos. Por isso que as pirâmides foram construídas no planeta inteiro. É claro. A nossa origem é de Marte. Pronto. Desvendado o mistério. Conheça, e por isso que a NASA já está pronta a fazer uma expedição para Marte. Porque não tem como segurar mais isso. Vai ter que revelar a verdade. O próprio Elonzinho é obcecado por Marte. E, aliás, foi a promessa de campanha do Loirão. O Loirão já sabia da chegada deles. Por isso que o Loirão falou, nós vamos levar os nossos astronautas, na minha gestão ainda, enquanto eu for presidente, até Marte. Os marcianos que retornaram têm alguma conexão com o 3 Yatras, embora JP não confirme que o 3 Yatras esteja diretamente envolvido no seu papel. Ele acredita que essa está ativando o sistema solar, de uma maneira que faz com que essas outras naves se aproximem do sistema solar interior. Uau! O 3 Yatras ativa o sistema solar e atrai várias naves para cá, porque eles querem testemunhar essa mudança. E no caso dos marcianos, uma oportunidade de ouro, porque agora as pessoas vão ter percepção, serão ativadas, terão um novo nível de consciência para esta interação acontecer e acabar a palhaçada. Dispositivo de ativação. O 3 Yatras pode ser um dispositivo do tipo ativação, que possui tecnologia que não compreendemos. Periélio. O 3 Yatras alcançará o periélio de Marte, maior aproximação do Sol, de Marte, no caso, aqui no Sol. Periélio de Marte, mais próximo de Marte, no dia 3 de outubro, semana que vem, quarta-feira. E o Ave Loeb, há muita especulação de que o 3 Yatras possa mudar de curso, se dividir, interagir ou até mesmo pousar em Marte. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai pousar em Marte, mas é bem provável, totalmente plausível que mande uma sonda. Isso é bem plausível mesmo. E tá aqui, meus amigos, o R2 Suang, 2025 R2 Suang e o 3 Atlas juntinhos, um do lado do outro, indo para Marte. A possibilidade disso ser um evento natural, só isso, é 0,02%. Mas, no entanto, são cometas, é claro. Não tem como, matematicamente, estatisticamente, o Ave Loeb foi perfeito. É impossível 3 Atlas ser um objeto natural. Pois é. Propósito, retorno e alerta de bandeira falsa. É claro que eles vão, os escuros, estão desesperados e vão tentar apertar o botão da invasão alienígena fake. Os governos, o Comando Espacial, Potência Espacial, aliados como a Rússia, China, estão cientes e terão que se organizar para lidar com esses marcianos avançados. Nota. Provavelmente vão utilizar esse retorno, onde, por certo, muitas espaçonaves desses descendentes dos marcianos, descendentes, a palavra melhor é essa, descendentes dos marcianos, dos confins do espaço também farão incursões, expedições à Terra, massivamente, vão aparecer massivamente aqui. Então teremos um surto de drones. Pode ser que esse surto de drones da Dinamarca, ali na Europa, já sejam eles, justamente. Num processo de libertação do jugo opressor dos humanos e dos seres extrafísicos negativos. E é claro que eles precisam o quê? Do nosso apoio, do nosso aval. E a ativação da consciência é necessária. Porque se todo mundo for bobo e controlado, manipulado pelos escuros, não vai adiantar absolutamente nada. Porque daí eles vão falar, não, é uma invasão, eles são do mal, e todo mundo comprar essa ideia. Vocês estão entendendo? Por isso que pouco a pouco eles estão trabalhando no imaginário coletivo. Hoje, 60% das pessoas acreditam em extraterrestres. Então, essas narrativas, pouco a pouco, vão o quê? Vão sendo desacreditadas. E isso é um processo. E nós teremos um grande upgrade, uma grande atualização, de fato, no ano 2026. Então, existe um programa. Agora, isso pode ser antecipado? Sim. Mas, para tanto, nós temos que fazer os protocolos C5. Agora que vai ter a Lua, a grande Lua, né, Nietzsche? A grande Lua, união sagrada, ter consciência e cooperar. Agora, se você cooperar, aí vai acelerar rapidinho. Quem tem pressa, porque você fala, eu tô com pressa. Pois bem, cumpre a sua parte. Acelera o processo. A lua da fertilidade, né, gente? Pois é, aproveita essa oportunidade.
Destino antecipado. As naves estão se dirigindo para Marte para deixar esses antigos marcianos para reconstruir o planeta. 2. Na verdade, todas essas alternativas, meus amigos, na verdade, tudo isso está acontecendo. Tá? Eu fico com todas elas. Não é uma alternativa, uma coisa só. São todas essas coisas acontecendo simultaneamente, comitantemente. A alternativa Terra. Se elas não forem para Marte, é provável que se dirijam à Terra, pois é para onde os ancestrais das pessoas foram. Eles vão vir, na verdade, vão para Marte e vão vir para a Terra também. Alerta de bandeira falsa. Isso já está acontecendo na Dinamarca, né? Nós já estamos presenciando isso. Está tentando dar um aviso prévio do que, embora haja rumores entre os soldados de que eles irão bater em Marte primeiro, para depois vir à Terra. Pode ser que venha para Marte, ou pode ser que já estejam aqui. Ou talvez venham depois, e nós teremos um surto de OVNIs a nível mundial. Porque também pode ser dos nórdicos, pode ser também oriundo dos seres interdimensionais. Também é plausível. Pois bem, talvez como parte de uma invasão encenada. É isto. A realidade é que eles estão apenas voltando para casa. E aqui também, queiram ou não, é a extensão da casa deles. A JP espera que não digam que é uma invasão alienígena. Pois é, é um perigo. Veja a líder, né, Eliot, da Dinamarca. E o pessoal da Europa, aqueles globalistas, sem vergonha. Ligação com civilizações subaquáticas e arcas. Os marcianos que retornaram estão conectados às civilizações subaquáticas da Terra. Interessante, o JP diz que eles têm características orientais, pálidos e grandes. 3 metros de altura. E nós aqui desenvolvemos de uma forma diferente. E não pensem os senhores que os descendentes dos marcianos que vieram, que estão vindo dos confins do espaço, têm a mesma característica. Provavelmente tem uma característica diferente. Por quê? Porque são centenas e centenas de milhares de anos. Então existe uma adaptação, né, gente? E essa adaptação pode evoluir diferente em ambientes e atmosferas diferentes. Pois bem. Seres dos oceanos, os marcianos que tornaram seus semelhantes aos seres que vivem nas cidades internas das partes profundas dos nossos oceanos, como eu havia dito para vocês. Esses seres são provavelmente centenas de milhares de anos mais avançados que nós. Centenas de milhares de anos. Os nórdicos trabalham com essas pessoas que vivem nos oceanos. Acolhimento. A antecipação é que a civilização subaquática acolha esses marcianos que retornaram. Claro, porque eles têm nível de consciência, não vai ter problema nenhum. E os governos também vão ter que falar com eles. A população ali, meus amigos, tinha entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Ativação. As arcas serão ativadas pelos marcianos retornados. Descendentes dos marcianos. Né? Que, segundo o JP, compreendem mais sobre a tecnologia das arcas do que os nórdicos. Então, eles sabem, são mais são especializados, estão acima dos nórdicos na especialização das arcas. Sabem mais. E atualmente trabalham com elas. Fundação do farol. As arcas funcionam como faróis espaciais. Elas emitem ondas de conexão para chamar todas essas naves de volta e de outros sistemas estelares para o nosso sistema solar. Uau! 3IA trazer um grande farol. Incrível, gostei disso. De navegação interestelar. Elas estão espalhadas por todo o nosso sistema solar, incluindo Marte. A ativação das arcas é uma das coisas que os soldados estão comentando. Há rumores, todos os soldados do Serviço Espacial estão comentando, segundo o JP. Eles sabem disso. Há rumores entre os militares de que após os marcianos, melhor, descendentes dos marcianos, estabelecerem algo em Marte, eles virão para a Terra para ativar qualquer outras coisas que precisam ser ativadas. E que inclui todas as arcas. Uau! Excepcional. Fantástico.